Você conseguiria dormir sabendo que tem alguém querendo te destruir? Você conseguiria fechar os olhos sabendo que o seu nome está sendo atacado? Ou pior, conseguiria descansar quando as pessoas começam a dizer que Deus te abandonou? Se você está enfrentando uma guerra externa e essa batalha se tornou interna ao mesmo tempo, então esse episódio é para você. Olá, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde a sua mente, a sua alma e o seu coração em Cristo Jesus. Você está no canal Bruno Lee e este é o Devocional Céus Abertos. Nós estamos na temporada Fé sob Pressão. É uma série baseada no livro dos Salmos e nós não estamos estudando aqui a poesia contida neste livro, embora eu creia que seja de grande relevância estudar poesia por poesia, poema por poema, mas nós estamos usando esse livro como manual emocional para gente real, vivendo pressão real. E hoje, o episódio 2, Fé em meio à guerra. A nossa frase, lembre-se sempre dela: Deus não entrou em greve. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu falar com você, minha gente querida, você que ainda não é inscrito aqui no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. É muito importante para o crescimento do nosso canal, você vai ajudar a gente e muito, tá bom? Se inscrevendo aqui, deixa o seu like no vídeo, comenta de onde você está vendo esse vídeo, ou melhor, comenta aqui a frase da nossa temporada, que é: Deus não entrou em greve. Deus não entrou em greve. Eu quero ler com vocês uma parte do Salmo 3. Está escrito o seguinte: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me ouviu desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. O Salmo 3 não foi escrito dentro do palácio, ele foi escrito em fuga. Davi está fugindo, ele está correndo do próprio filho. Absalão usurpou o trono, o povo que tanto amava Davi mudou de lado. Os conselheiros como Aitofel silenciaram e também mudaram de lado. Os amigos sumiram, a coroa foi deixada para trás e Davi é um rei sem reino. Mas o que mais dói nessa perseguição não é a perseguição em si, é a traição. Porque o ataque de inimigo você espera, já a traição de quem você ama, isso aí desmonta qualquer um. Talvez a sua guerra hoje não seja política, talvez a sua guerra seja familiar ou ministerial, ou isso pulou aqui para dentro e se transformou numa guerra emocional. Você sabe do que eu estou falando, você sabe o que é sentir o chão ruir embaixo dos pés. Dá uma olhada no que os inimigos estão dizendo sobre Davi no verso 2. Não há salvação para ele em Deus. A perversidade é tamanha. Eles estão indo além de um ataque a Davi. Eles começaram a atacar a fé dele. Você já ouviu algo assim? Não necessariamente em voz alta, às vezes não é alguém declarando em voz alta. Às vezes é um olhar, você entra no recinto e tem aquele olhar, sabe? Aquela pessoa te atravessando com um olhar. Você entra e as pessoas param de comentar e é um comentário sutil. Às vezes é a circunstância dizendo para você: se Deus fosse contigo, você não estaria passando por isso. Exatamente, esse é o ponto mais sensível. Porque quando a crise começa a questionar a sua espiritualidade, a guerra deixa de ser externa e se instala dentro de você. Agora preste atenção no seguinte: a fé não pode ser medida pela ausência de problemas. Porque se for assim, qualquer perseguição que estourar contra você vira prova de abandono de Deus. Foi Jesus quem disse o seguinte: no mundo tereis aflições. Não é isenção de problemas, você vai ter problemas. A sua fé não pode ser medida pela ausência dos problemas. Agora preste atenção como Davi muda o tom quando ele diz assim: mas tu, Senhor, porém tu, Senhor. Essa palavra reorganiza o caos. Os inimigos se multiplicaram, mas Deus continua sendo um só. Tu és o meu escudo. Escudo não impede guerra. Escudo impede que a guerra te destrua.
E ele continua dizendo, tu és a minha glória. Quando a honra pública cai, Deus preserva a tua identidade. Tu és o que exalta a minha cabeça, o que levanta a minha cabeça. Quem confia em Deus pode até se curvar, mas é por um tempo. Não vivo curvado para sempre. Perceba algo aqui. Davi não declara o que ele sente. Ele declara quem Deus é. Isso tem um nome, maturidade espiritual. Agora o verso 5 tem a frase mais absurda desse salmo. Preste atenção. Eu me deitei e dormi. Ele é um rei sem trono, um pai traído, um homem perseguido, e ele dorme. Ele deita e dorme. Não é um cansaço físico, é confiança espiritual. Tem gente que tem cama confortável, que tem dinheiro no banco, que tem um cartão black e não dorme. Davi está no deserto e descansa. A verdadeira vitória é vencer, não é vencer a guerra primeiro. A verdadeira vitória é conseguir dormir antes da guerra ser ganha, antes das coisas terminarem, antes das coisas se resolverem. Agora vamos lá. O que está roubando o seu sono? O que se instalou na sua mente está roubando a sua paz, porque o inimigo sabe que se tirar a sua paz, ele não precisa tirar mais nada. Insônia emocional é sintoma de falta de entrega, é sintoma de falta de confiança. Descansa. Quem está cuidando de você não dorme. Deus não dorme, Deus não tira uma madorna, Deus não tira um cochilo, Deus não tem pressão baixa. Deus não dorme, Ele cuida de tudo, Ele governa tudo, Ele governa a sua vida, Ele não dorme. Se Deus não dorme, para que vocês dois têm que ficar acordados? Você precisa dormir, você precisa descansar. Versículo 5, Davi diz, acordei, dormi e acordei. Por quê, Davi? Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Ele não acordou porque o problema acabou. Ele não acordou porque o efeito do remédio passou. Ele acordou porque o Senhor o sustentou. Ele foi sustentado enquanto dormia. Se você acordou hoje, Deus sustentou você. É a prova que você atravessou a noite, de que você acordou, de que você respirou. É cuidado divino. E talvez você esteja tão focado na guerra que não perceba que você está sendo sustentado por Deus. Agora vamos para a aplicação prática disso tudo aqui. Hoje, antes de você tentar resolver qualquer coisa, antes de você começar o seu turbilhão, antes de você enfrentar a sua guerra, faça o que Davi fez. A primeira coisa que ele fez foi clamar a Deus. É o Senhor quem diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, clame. Segundo, declare quem Deus é. Quem Ele é para você. Declare quem Deus é. Declare quem Ele é para esta guerra e para esse problema. Terceiro, faça a sua parte. Porque você fazendo a sua parte, Deus fará a parte dele. Você não controla tudo. Tenha isso na sua cabeça. Você não controla tudo. Você não precisa controlar tudo. O mesmo que te sustentou ontem, te sustenta hoje e vai te sustentar para sempre. Ele tem um propósito na sua vida. Deus te guarda, Deus te sustenta, Deus te preserva, Deus te levanta. Clame a Ele hoje, entrega nas mãos dele. Bem, nossa primeira temporada é Fé sob Pressão. No primeiro episódio, nós aprendemos que o silêncio divino não é abandono. No segundo, nós aprendemos que guerra não é rejeição. E a frase da nossa temporada continua ecoando. Deus não entrou em greve, nunca. Ele é o mesmo, ele continua sendo escudo, mesmo quando o campo de batalha está barulhento. Agora preste atenção, se no Salmo 3, Davi descansa em meio à guerra, no próximo Salmo que nós vamos falar sobre algo ainda mais delicado, quando a ansiedade começa a afetar o corpo. Bem, se você ainda não é inscrito aqui no canal Bruno Lee, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Você ajuda a gente muito, você ajuda muito o nosso trabalho a alcançar outras pessoas, para que outras pessoas sejam consoladas, instruídas, para que outras pessoas também possam ter a vida mudada através da palavra, possam conhecer a palavra de Deus. Então se inscreva aqui embaixo
clica no like, deixa o seu like no vídeo, é muito importante pra gente também. E comenta aqui embaixo, escreve aqui embaixo a frase da nossa temporada, que é: Deus não entrou em greve. Bem, eu te espero no próximo episódio. Deus abençoe você. Céus abertos sobre a sua vida.